Boa tarde, votos que se encontrem a gozar de uma boa saúde. Viemos hoje gravar mais um vídeo a pedido de, de um dos nossos telespectadores, e ele questionou sobre o recurso do agravo. Se decorrido o prazo que o agravante tem para juntar as alegações, não o faz, qual é a consequência jurídica na falta da junção das alegações dentro do prazo que o agravante foi concedido? Para responder a esta questão, primeiro vamos ao histórico sobre o recurso de agravo. Primeiro, o recurso de agravo encontra a sua base legal no artigo 733 do Código Civil. Aliás, do Código do Processo Civil, vamos desculpar. Artigo 733 do Código do Processo Civil. É neste artigo onde nós encontramos o recurso de agravo. E a seguir, temos o artigo 734 do Código do Processo Civil, que fala das situações em que podemos submeter o agravo, em que o agravo sobe imediatamente ou não. Primeiro, no artigo 733, submetemos o recurso de agravo para todas aquelas decisões que não se pode apelar. Ou seja, o agravo é um recurso típico para os despachos. Quer que seja despacho que coloca a termo uma causa ou não. O importante é que seja despacho. Todos os despachos em processo civil, o meio legal para opor-se é o recurso de agravo. Enquanto sentenças é o outro recurso, que é o recurso de apelação. E já gravamos um vídeo a falar sobre isso. Mas hoje a questão é sobre o recurso de agravo quanto a falar de prazo. Então, o que acontece? No recurso de agravo, o agravante, ao ser notificado do despacho, quer seja o despacho que indefere a petição inicial ou o despacho que indefere a realização de diligências de prova, ou mesmo um despacho que obriga o autor ou o réu a proceder-se de uma e de outra forma em face do processo, o meio correto para opor-se é o agravo. E vai depender sobre a fase do processo se esse agravo sobe imediatamente nos próprios autos ou em separado. Isso já é outra questão. Então, ao se opor desse despacho, terá que ser por via de um requerimento, onde a pessoa lesada pelo despacho manifesta a sua intenção, a sua vontade de recorrer, dizendo que o recurso é de agravo e citando as bases legais 733, 734, que pode ser da linha A, da linha C, da linha D ou da linha E. E muitas vezes tem sido, em função do despacho, tem sido, número 1, a linha A do artigo 734, que são decisões que põem a termo ao processo, por exemplo, quando é indeferimento da petição inicial, e também tem sido a linha E do despacho proferido depois da decisão final. Acontece, mas não são muitos casos da linha E. A linha C, sim, do despacho pelo qual o juiz se declara impedido ou indefere o impedimento oposto por alguma das partes. Isso também acontece. Então, submete este requerimento, onde manifesta essa vontade de recorrer, e tem prazo de 8 dias para submeter este recurso. Depois, o tribunal admite o recurso de agravo, notificando-o de um outro despacho, onde, em poucas palavras, pode dizer que o fulano XXX, não satisfeito com o despacho de folha Y, veio
através do requerimento de folhas 10, submeter o recurso de agravo, pelo que é deferido. Daí é notificado. Ao ser notificado, tem prazo de 8 dias também, nos termos do artigo 743. Tem 8 dias para juntar as alegações. As alegações são o quê? As alegações são os fatos e a matéria de direito pelo qual o agravante opõe-se ao despacho. Ou seja, terá que narrar os fatos e a matéria de direito, ou mesmo apenas a matéria de direito, depende do tipo do despacho, a matéria de direito ou a matéria de fato, em que não concorda com a posição que o tribunal tomou. E com isso, vai ter que juntar essas alegações, esses fatos, essas escritas, no prazo de 8 dias. Então, daí vamos à pergunta. Que jure, se passar o prazo de 8 dias, não conseguir juntar as alegações? Para respondermos isto, vamos ao artigo 145 do Código do Processo Civil, que fala dos prazos. Existem 2 tipos de prazo. Tem prazos dilatórios e tem prazo perentório. O prazo dilatório é aquele em que a parte que deve ser notificada é fixada mais um tempo, que na linguagem técnica chama-se de dilação. É fixada mais uma dilação. Por exemplo, se o prazo normal era de 8 dias, mas porque a parte que deve ser notificada não se encontra na cidade de Chimoio, mas sim na cidade de Maputo, o tribunal pode dar mais 10 dias de dilação, ou seja, 10 dias de acréscimo, olhando pela distância onde se localiza a parte que deve ser notificada. Total ficam 18 dias. 8 dias legais, do artigo 743 do Código do Processo Civil, e 10 dias de dilação. É assim como se faz. Este é o prazo dilatório. Então, o prazo perentório é aquele em que é fixado exatamente dentro daqueles limites que a lei manda. São 8 dias ou 8 dias mesmo, porque a parte que deve ser notificada vive dentro da jurisdição daquele tribunal, ou seja, está localizada na cidade de Chimoio. Não há necessidade de fixar uma dilação, ou seja, não há necessidade de aumentar mais dias, porque vive na cidade de Chimoio onde está o tribunal. Então, neste caso são 8 dias, esse é o prazo perentório. Então, o que acontece? Se ele foi dado o prazo de 8 dias, como a lei manda no artigo 743 do Código Civil, para responder, ou seja, para juntar as alegações, e não faz, esse prazo perentório extinguiu. E nos termos do número 3 do artigo 145 do Código Civil, diz o seguinte: o decurso do prazo perentório extingue o direito de praticar o ato. Ou seja, se foi dado o prazo de 8 dias para juntar as alegações e passados os 8 dias não conseguiu juntar as alegações, então terminou, extinguiu, acabou o seu direito de juntar as alegações. Não pode o fazer no dia 9, por exemplo. Não pode. No entanto, há uma ressalva que nós encontramos no artigo 146, que é o justo impedimento. Ou seja, foi notificado no dia 31 para juntar as alegações até dia 8 do mês seguinte, por exemplo, até dia 8 de junho. Até dia 8 de junho. E no dia 8 não conseguiu fazer. Por alguma razão, ou porque ficou doente, ou porque tinha a esposa doente, teve que acompanhar para o hospital, ou porque tinha a criança doente, teve que acompanhar para o hospital, e por conta disso não conseguiu juntar as alegações no dia 8. Pode, a lei admite, pode juntar essas alegações no dia 9, que é o primeiro dia depois de passar o prazo. Mas, no entanto, terá que justificar
por que não conseguiu entregar ou juntar as alegações dentro do prazo de 8 dias? Vai justificar com o justo impedimento e provando. Por exemplo, era para juntar dia 8, mas de repente dia 8 de manhã caí doente com malária. E fui ao hospital, está aqui a receita do hospital. Só no dia 9 que me senti melhor e estou aqui no tribunal para dar entrada. Aí o tribunal aceita e pode evitar até multa. Embora que a lei diz que nesses casos sempre deve-se aplicar uma multa. No entanto, esse justo impedimento deve-se provar de que era a única pessoa responsável a dar entrada àquele expediente. Por exemplo, numa procuração de 7 advogados, não faz sentido um deles alegar justo impedimento, enquanto os outros 6 estavam aí. Então terá que ser todos a alegar o justo impedimento. Agora, duvido se todos vão ter mesma situação no mesmo dia também. Duvido. Então, devemos ter em conta a esse pormenor. E esta prova, como diz o artigo 146 do Código Civil número 2, diz o seguinte: a parte que alegar o justo impedimento oferece logo a respectiva prova. Ou seja, no dia que você está a ir juntar o documento fora do prazo e alegando justo impedimento, deve juntar a prova do justo impedimento. O juiz, ouvida a parte contrária, admite o requerente a praticar o ato fora do prazo, se julgar verificado o impedimento e reconhecer que a parte se apresentou a requerer logo que ela acessou. Então tudo deve ser de imediato. Nesses casos não há problema e pode-se submeter. Então, espero ter ajudado, meu caro, a pergunta. Se passar o prazo de juntar alegações, então terá que justificar o porquê não conseguiu juntar dentro do prazo, havendo justo impedimento, e juntas as alegações no dia seguinte, depois do termo do prazo, que é no dia 9, por exemplo. Mas, no entanto, ao juntar no dia 9, terá que justificar o porquê não juntou no dia 8 e também terá que juntar a prova do justo impedimento. E aí o tribunal há de ouvir a outra parte se esse justo impedimento prevalece ou não. Se for a prevalecer, o tribunal vai decidir pela junção das alegações. Então, espero ter me ajudado. Muito obrigado. Curtam o canal, compartilhem. E aqui eu estou a dar os temas de forma muito simples, terra a terra, para facilitar a compreensão desses conteúdos. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.